Fala, torcida do Fluminense ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Flusão. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no tricolor das Laranjeiras. Mas antes de tudo eu já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque o vídeo tá muito bom e tem novidade bombástica que promete balançar os bastidores do Fluminense. E lembrando também que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor do Flusão, que chega aí no conforto da sua residência. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso Fluminense. Gostei. Eu tava entretido. E o que interessava era justamente o entretenimento. Eu tava também, tava expectativa pela próxima. Me prendeu. Ó, é o seguinte, o Fluminense virou. O Fluminense virou, e virou inclusive com um gol espírita do Hulk, teve gol do Serna também. E o Marcão do Povo, o primeiro impacto do Marcão do Povo no Fluminense. Você pegou a referência, Prato? Sim. Ok. É impressionante, hein? Sim, 3 jogos, assim, com contextos bem diferentes. A estreia contra o Palmeiras e a atuação boa do Fluminense contra o Palmeiras no 3-2 pelo Brasileiro. A classificação contra o time que tem a melhor campanha argentina do ano, que é o Independiente Rivadavia, um time que defende-se muito bem. Não é um time brilhante tecnicamente, não é um time estreia do Marcão em Libertadores. Jogo, depois de empatar no Maracanã, jogando mal como jogou. O time se classifica nos pênaltis e com 10 jogadores, como se classificou. E a virada contra o Remo hoje, né? Bruno? Com participação de jogadores que vieram do banco. O Serna havia entrado, o Canóbio foi muito mal no primeiro tempo, entra o Serna que faz o gol. E fez o Riquelme Felipe é o garoto que cruza da direita. Tava 19 segundos em campo. Riquelme Felipe cruza e o Serna faz o gol de cabeça. Então, assim, o Marcão recomeça muito bem, porque começar para ele no Fluminense já faz algum tempo que ele começou, né? Exatamente. No Fluminense. Bola aérea do Fluminense, pra gente ficar atento. Porque contra o Palmeiras, as viradas todas foram em... Sim. Os três, né? Cano, Hulk. Os três, né? Sim. E o Serna. Tudo bola aérea. E o Serna também. O Serna tem 3 jogos com o Marcão, 3 gols. Ele fez contra o Palmeiras, ele fez o gol em Rivadavia, em Mendoza contra o Rivadavia. Sim. E fez o gol da virada hoje. E para vocês é uma decisão acertada oficializar o Marcão até dezembro? Eu não entendo, pode ser acertada ou errada, eu não entendo por que oficializar, porque só não deixa. Por conta dos questionamentos, né? É porque ele está efetivado agora. Não, é uma resposta para... Ele não é o técnico interino, ele é o técnico. Ele é o técnico, Eu acho que assim, é claro que tem um dilema ali, porque no fim das contas... Aumentaram? A pergunta do Birner ela é um pouco supersticiosa, entendeu? Aumentaram? Tomara. Aumentar. Se aumentaram, tudo bem. Aí eu Tem a ver entendo. com superstição. Porque eu acho, no fim das contas, assim, você precisa oficializar se você resolve que você vai manter, porque senão é o que a Mari falou, toda entrevista com o dirigente, esse questionamento vai continuar dizendo, mas e aí, o técnico, vem, não vem? Vocês estão buscando, vocês não estão buscando? Tudo bem, você pode oficializar o interino, né? Que talvez fosse um caminho, dizer, olha, ele vai continuar até o final do ano e depois a gente vê. Seria uma maneira de dizer, ele vai continuar até quando começar a perder, que é como, em geral, as coisas acontecem no futebol brasileiro, inclusive para quem é contratado. Que se você traz um técnico amanhã para o Fluminense e ele, beleza, ganha 2 jogos e depois perde 10 na sequência, ele já vai estar com o cargo ameaçado. Então, até por isso, eu acho que a decisão de manter o Marcão, ela é correta. Quer dizer, como os técnicos no Brasil, eles são todos mais ou menos interinos. É isso. A não ser aqueles que são Essa é uma muito frase grandes, forte. né? É uma coisa assim... O cara, quando ele é muito grande, tem muito crédito... Os técnicos do Brasil são todos Os técnicos no Brasil são todos interinos. mais ou menos interinos. Porque é isso. Eu acho Esse período no fim curto. é isso, você depende dos seus resultados para se manter. Se você está conseguindo os resultados um atrás do outro, e não são pequenos resultados, Não, né? claro que não. O de hoje foi o menor Resultado deles, e vamos desempenho, dizer. né? O Fluminense melhorou. O Fluminense melhorou, assim, não tem o que Não tem por que mudar. falar. A sequência é bem difícil do Fluminense, hein? Atlético Paranaense fora, depois ele pega o Vasco, e ele tem levado a pior contra o Vasco. Aí já tem Libertadores, entre os jogos da Libertadores tem o Atlético fora, que tá bem. Depois tem o O futebol Corinthians brasileiro é tão fora. louco que, Bem apesar difícil. de não ser um jogo pesado, porque o Fluminense tá bem no Campeonato Brasileiro, se chegar na Libertadores olhando o elenco, o Fluminense hoje jogou com o Soteldo, que não corre muito, Ganso, que não consegue correr muito, apesar de ser muito técnico, e com o Hulk, que também fisicamente não consegue correr muito. E tem que fazer marcação, tem que jogar o jogo inteiro, tem que pressionar alto e jogar com pressão baixa também. Mas é tão louco o futebol aqui que esse jogo contra o Vasco, se o Marcão ganhar, assim, carimbou o sucesso.
a temporada. Sim, pelo menos a tranquilidade. A marca da derrota mas tem é a revertida. Libertadores, né? Mas tem a Libertadores, ele não claro, pode cair pro Platense também. Essa é a questão, é que agora o adversário é Platense. Né? Platense, exato. Rápido. O Remo de virada, vamos ver. Olá, fã de esportes. Depois da dramática classificação para as quartas de final da Libertadores da América, o Fluminense voltou a campo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Remo de Belém do Pará, no Maracanã, diante de um público de 30 mil torcedores. Logo aos 9 minutos, depois do chute de Canóbio e da defesa de Marcelo Rangel, Soteldo colocou nas redes, mas foi marcado um impedimento do atacante Canóbio. Aos 31 minutos, no cruzamento de Marcelinho da direita, Jajá pegou de primeira no segundo pau. Fábio ainda tocou na bola, mas ela acabou nas redes. 7º gol de Jajá no Campeonato Brasileiro, Remo 1-0. Aos 43 minutos, Hércules bateu forte de longe e Marcelo Rangel fez grande defesa para escanteio. Já nos acréscimos do primeiro tempo, nova defesa difícil de Marcelo Rangel no chute de Martinelli. O Fluminense voltou com pressão total para cima do Remo no segundo tempo. E aos 12 minutos, no cruzamento de Soteldo, Hulk cabeceou para a defesa de Marcelo Rangel. Novamente jogada e cruzamento de Soteldo da ponta esquerda. Desta vez, na cabeçada de Hulk, a bola ainda bateu no travessão, pegou muito efeito e morreu no fundo das redes para empatar o jogo. Tudo igual no marcador. 4º gol de Hulk no Campeonato Brasileiro e 1-1 no placar. Aos 30 minutos, Hulk deixou o campo, substituído por Cano e muito aplaudido pela torcida tricolor. Aos 37 minutos, depois do escanteio curto, o cruzamento da direita foi do garoto da base, Riquelme Felipe, que tinha acabado de entrar no lugar de Soteldo. Kevin Serna, de cabeça, desviou para marcar o gol, o seu 3º consecutivo nos últimos 3 jogos. Final, Fluminense de virada 2, Remo 1. Eu acho que foi um jogo duro, difícil, contra um grande adversário. Pecamos em alguns aspectos, né? Mas temos que seguir em frente. A gente fica muito feliz que nosso torcedor agora está sorrindo, está feliz, está confiante, está acreditando nesse grupo. A gente estava falando antes do jogo que virou a chave, que no jogo do Rivadavia, que no jogo do Maracanã, estava todo mundo cabisbaixo, todo mundo preocupado, e de uma hora para outra a situação toda virou, porque eles viraram, porque eles fizeram isso, eles demonstraram isso, e em muito pouco tempo retomaram a confiança do nosso torcedor, que hoje compareceu, confiaram, acreditaram. Os dois times agora voltam a campo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Domingo, às 11 horas da manhã, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Fluminense joga contra o Atlético Paranaense. E na segunda-feira, às 8 horas da noite, no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, o Remo recebe o Coritiba. Valeu, Cícero. E olha, logo depois do jogo, o presidente Matheus Montenegro anunciou que o Marcão permanece à frente do Fluminense até o final da temporada. Vamos ouvir. O Marcão segue conosco como nosso treinador. O Fluminense não vai ao mercado procurar nenhum treinador, porque a gente confia muito não só no Marcão, como em toda a comissão técnica do clube. E vamos juntos, vamos até o fim, vamos forte, esperando grandes coisas para a gente esse ano. A gente está numa posição de grande responsabilidade, né? Porque eu falo com os meninos que em algum momento a gente tem 1, 2 jogos para mostrar tudo ou atender a expectativa de todos, né? Da nossa torcida, da imprensa. O Marcão tem 2 jogos ou vai ser avaliado por isso, por um jogo. Então, a responsabilidade acaba aumentando, mas eu estou aqui para isso, né, para tentar entregar o meu melhor, e vai ser assim até o final. O presidente me confiou mais uma vez essa oportunidade de estar aqui até o final do ano, então vamos entregar tudo para que nosso torcedor continue feliz aí até o final do ano. Temos
Temos aí os números do Marcão, de tantas e tantas vezes que ele assumiu o Fluminense principal, 11 vezes já. 75 jogos com 32 vitórias, 21 empates e 22 derrotas, o aproveitamento de 52%, uma média de gols marcados de 1,12 e de gols sofridos de 0,87. Ele esteve à frente, então, dessa vitória do Fluminense sobre o Remo, 2-1, inclusive, que tem muito dele, porque as mudanças que o Marcão fez no time do Fluminense na partida de hoje deram essa vitória ao Flu. É uma boa notícia para o torcedor estava mesmo querendo mais uma chance para o Marcão, tantas e tantas vezes que ele consegue tirar o Flu do buraco, hein, Rafa? O Fluminense tem a sorte de ter um Marcão, né? Porque não são todos os clubes grandes do Brasil que possuem um profissional de comissão técnica que tem a confiança quase sempre constante de quem comanda o clube e também o prestígio, o carisma perante o torcedor. Marcão é um daqueles caras do futebol, eu conheço ele muito bem, cobri o Fluminense quando ele ainda jogava pelo clube lá no início desse milênio, e é um cara extremamente dedicado, trabalhador, humilde. Eu posso dar esse testemunho como alguém que conhece bem a figura do Marco Aurélio, né? Um cara amigo de todos, extremamente correto, super simples, escuta muito mais do que fala, é uma pessoa extremamente humilde, e a primeira coisa que ele faz quando ele assume o Fluminense, não foi só essa vez, aconteceu da mesma forma em outras vezes, é trazer serenidade para o ambiente, exatamente por essa gestão simples, leve, no dia a dia, no trato com as pessoas. Automaticamente, quando os jogadores ficam mais serenos, mais leves, a performance de cada um tende a melhorar, e foi isso que nós vimos no Fluminense nesses 3 jogos, a vitória de virada sobre o Palmeiras, a classificação dramática lá na Argentina e hoje essa virada sobre o Remo. Longe do Fluminense ser uma equipe que esteja comendo a bola, hoje, por exemplo, passou perrengue no primeiro tempo, com o Remo fazendo marcação em linha baixa, com 2 linhas de 4, causando enormes dificuldades para o Fluminense construir o seu jogo. Mas os jogadores têm confiança, os jogadores acreditam, e ele tem sido muito feliz nas alterações, principalmente envolvendo o Kevin Serna nos 2 jogos, lá na Argentina e hoje no Maracanã contra o Remo, e também no aproveitamento dos garotos. Uma coisa que se criticava muito no trabalho do Zubeldia é que ele não olhava para a base, ele ignorava os talentos de Xerém. E o Fluminense tem um histórico tremendo de revelar grandes jogadores oriundos das suas divisões menores. Pois bem, Júlio Fidelis, que entrou no intervalo na vaga de um enrolado Samuel Xavier, e principalmente Riquelme Felipe, que entrou e na primeira bola que pegou deu assistência para o segundo gol, mostram que o Fluminense precisa sim valorizar a sua base. Em muitos momentos é ela quem ajuda, Marcela. Tá certo, Rafa. Vamos seguir aqui. O Fluminense decidiu efetivar Marcão como treinador da equipe até o fim da temporada. Segundo o jornalista Gustavo de Sarli, do GE, a diretoria não descarta a permanência do técnico para 2027 e fará uma avaliação do trabalho ao término do ano. A diretoria entende que Marcão tem feito um bom trabalho desde que assumiu a equipe. Em 3 partidas, o Fluminense conquistou 2 vitórias no Campeonato Brasileiro e se classificou às quartas de final da Libertadores. Além dos resultados, o clube avalia positivamente a mudança de ambiente no elenco. Marcão conseguiu recuperar a confiança dos jogadores e aproximar novamente o grupo da torcida. A boa relação com os atletas e a amizade de longa data com Thiago Silva também foram consideradas pela diretoria. Por isso, o Fluminense não trata dezembro como uma data limite para o treinador. Ao fim da temporada, a diretoria fará uma avaliação do trabalho, como acontece anualmente com todas as comissões técnicas, e o desempenho na reta final de 2026. Será levado em conta o planejamento para o próximo ano. Marcão segue como funcionário fixo do departamento de futebol e, mesmo sem um novo vínculo específico como treinador, pode permanecer no cargo caso o trabalho seja considerado satisfatório. Torcida do Flusão, essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor. Deixa aqui sua opinião nos comentários. O que você acha do Marcão como técnico do Fluminense? Realmente ele está fazendo um bom trabalho? Essas foram as notícias de hoje. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais novidades do Fluminense.